Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Como temos passado? Tudo sob o controle daquele que tudo controla? Ótimo! Você continua se cuidando? Ótimo também. Eu te convido a se inscrever neste canal, a dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar este vídeo, ok? Convido também você a fazermos alguns arrazoandos sobre a lição número 3 da nossa revista Editora Betel Adultos, a mensagem das bem-aventuranças. E nosso primeiro arrazoando é para falarmos que as bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte e o Sermão do Monte todo, que é uma condensação das leis do reino de Deus. Há três reinos que coexistem, que existem ao mesmo tempo: o reino de Deus, o reino dos homens e o reino do diabo. E estes reinos, claro, têm as suas leis. O Sermão do Monte é a condensação das leis do reino de Deus. Os que choram, bem-aventurados, os mansos, os misericordiosos, os que têm sede de justiça. Básicas leis do reino de Deus. O reino dos homens também tem suas leis. Dente por dente, olho por olho. Chorar nem pensar é sinônimo de fraqueza. Ser misericordioso é sinônimo de fraqueza. Ser manso, conversa mole. Esse negócio de desejar a justiça só para si, para os outros não. De sofrer por causa da justiça? Que conversa! Básicas leis do reino dos homens. E as leis do reino do diabo? É roubar, matar e destruir. Leis básicas do reino do diabo. O reino dos homens sofre influência do reino de Deus e do reino do diabo. Agora, o triste é que a maior influência no reino dos homens é a influência do reino do diabo. Esses três reinos, como eu disse, coexistem. Mas chegará um dia em que apenas um reino existirá. O reino dos homens será destruído. Lá no Apocalipse, você se lembra que o reino dos homens é representado pela grande meretriz. É um conglomerado, é um ajuntamento, é um sistema político, religioso, de fazer tudo contra o que Deus prescreve. É lá no Apocalipse representado pela grande Babilônia, a grande meretriz, esse reino que se juntam, homens que se juntam com um sistema político, religioso, cultural, avesso aos princípios e às leis do reino de Deus. O reino de Satanás, o reino do diabo, é também eliminado lá no Apocalipse, porque ele é representado pelo anticristo, pelo falso profeta, que recebe poderes do dragão, diretamente do diabo, para estabelecerem aqui na terra o seu reino. Mas o reino dos homens, o reino do diabo, serão destruídos e prevalecerá o reino de Deus, de paz, de justiça, de gozo na presença eterna do eterno Deus. Eu faço parte desses três reinos às vezes. E você também? Às vezes agimos como se o reino fosse nosso. Às vezes como se o reino fosse do diabo. Somos instrumentos do diabo. E às vezes somos instrumentos de Deus. Eu preciso me cuidar. Eu sou de qual reino predominantemente? E eu quero ser súdito de qual reino realmente?
Porque esse negócio de ficar jogando daqui, dali, dacolá, fazendo parte deste, daquele, do outro reino, isso é um perigo. Nossa natureza humana quer nos levar a fazer parte dos três. Menos do de Deus e mais do dos homens e do diabo. Mas aqueles que se dizem cristãos, que se dizem do reino de Deus, abrem mão de tudo do reino dos homens e de tudo do reino do diabo. Às vezes faz parte de um dos dois, ou dos dois ao mesmo tempo. Mas aí ele pede misericórdia, graça, compaixão. Arrepende-se, volta-se para Deus. Volta para o reino de Deus, porque este é o reino que prevalece. Há 9 bem-aventuranças. 3 estão na voz passiva, 3 na voz ativa e 3 não estão na voz ativa nem passiva, porque o verbo não é verbo de ação. Na voz passiva, nós temos as seguintes bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Segundo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a terceira bem-aventurança na voz passiva, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se estas bem-aventuranças estão na voz passiva, é que há um agente da passiva. Você se lembra, né, que o agente da passiva é quem faz a ação na voz passiva. Por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem vai consolá-los? Nessas bem-aventuranças na voz passiva, nós temos o agente da passiva, que é Deus. Por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem vai consolar essas pessoas? Deus. E Deus nos consola, e Deus é agente da passiva, aqui consolando, de forma direta e de forma indireta. Qual é a forma direta? Ele mesmo vai lá e consola. Ele mesmo vai lá e faz. E qual é a forma indireta? Ele envia alguém para fazer. Então, bem-aventurados os que choram, porque sofrem, porque se arrependem dos seus pecados, porque não queriam fazer e fizeram, porque deveriam fazer e não fizeram. Bem-aventurados que choram, porque são, às vezes, injustiçados. E porque, como humanos, estamos sujeitos a tudo aqui neste mundo. Mas há consolo garantido nesta bem-aventurança, direto de Deus ou Deus enviando pessoas para nos consolar. Coisa parecida, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem vai fartar quem tem sede e fome de justiça? Deus, de forma direta e de forma indireta também, para que haja justiça na terra. A terceira bem-aventurança na voz passiva, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem vai chamá-los de filhos de Deus? Deus. E quem mais? Pessoas que Deus vai usar para chamar essas pessoas de filhas de Deus. Então, na voz passiva, há um agente da passiva, que é Deus, que age direta ou indiretamente para nos ajudar. Há 3 bem-aventuranças na voz ativa, que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles é que vão fazer a ação. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esses aqui vão fazer a ação. Mas você sabe que essas ações aqui serão feitas por essas pessoas, mas não por elas mesmas. Não porque elas são capazes, é porque Deus vai ajudá-las a alcançarem o que buscam, o que querem, aquilo porque militam. Na verdade, as bem-aventuranças na voz passiva, que Deus é o agente da passiva, e as bem-aventuranças na voz ativa, em que parece que o homem é que é o agente,
na verdade, continua sendo Deus o agente. Porque, olha, quem é que vai herdar a terra sendo manso? Se o manso não ganha nada, é que Deus vai dar a ele vitória. Aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vão alcançar misericórdia de quem? Primeiro, Deus vai dar a eles misericórdia, porque nada existe, nada somos, nada fazemos sem a misericórdia de Deus. Segundo, Deus vai mandar pessoas para agirem com elas de forma misericordiosa. E por último, aqui, neste último, voz ativa, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus é quem vai se deixar ser visto por eles. E eles verão a Deus porque Deus vai dar a eles condições de vê-lo. Ou seja, na voz passiva, Deus é quem faz a ação, é o agente da passiva. Na voz ativa, é Deus quem dá a eles a condição de agirem. Ou seja, sem Deus não há bem-aventurança, seja na voz ativa ou na voz passiva. Aí você fala, e as outras bem-aventuranças em que não há voz ativa nem passiva, porque o verbo é de ligação? Então vamos lá, você vai ver também a participação total de Deus nisso. Olha aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aí, é Deus que vai dar o reino a eles. A outra bem-aventurança, assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha aí de novo. Os humildes de espírito, os pobres de espírito e os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. E a última bem-aventurança, em que o verbo não é de ação, é o verbo de ligação, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha aqui, o certo é que nas 9 bem-aventuranças, Deus está o tempo todo agindo. Na voz passiva, ele é o agente da passiva. Na voz ativa, é ele que nos dá condições de fazermos a ação. E quando não é verbo de ação, permissão dele, ação dele, concedendo a nós condições de entrarmos no seu reino e de nele ficarmos atentando para as leis deste reino. No nosso quarto arrazoando, eu quero fazer alguns destaques. Por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É assim que Putin pensa? É assim que no reino dos homens acontece? É assim que no reino do diabo acontece, que arromba a porta, invade a casa, e entra, invade, e tem que ser colocado para fora como um cão. Sai, em nome de Jesus. É assim? Não. No reino de Deus, os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É assim no reino dos homens? É assim no reino do diabo? Agressivo, violento, bruto, cruel. Sai, em nome de Jesus. No reino dos homens, a violência, o desrespeito, a falta de consideração, a invasão das privacidades. Não, assim é no reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É assim no reino dos homens? Quanto mais cruel, mais ela é temida. Os grandes ditadores, os grandes imperadores, os grandes conquistadores. Nada de misericórdia, misericórdia zero. E o diabo? A misericórdia no reino do diabo é roubar, matar, destruir. Criança, adolescente, jovem, senhor, senhora, droga, praga, males.
E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você acha que você é a palmatória do mundo e julga e condena, cuidado, porque você não está sendo misericordioso. E como ser humano, todos nós um dia vamos precisar de misericórdia. De homens, de Deus o tempo todo, de homens, eventualmente. Mas se eu não fui misericordioso com ninguém, no dia em que eu precisar de misericórdia, eu não terei, porque eu não fui misericordioso. Esta bem-aventurança aqui é para aqueles que se julgam os donos da verdade, que só condenam, que só apontam, que não são misericordiosos. Um dia você vai precisar de misericórdia, porque você é humano. Misericórdia de homens. De Deus, repito, o tempo todo. E não terá, porque você não foi misericordioso. Nosso quinto arrazoando é para dizermos que essas bem-aventuranças aqui são, na verdade, semeaduras que vamos colher aqui e além daqui. Todas elas são sementes plantadas neste mundo, já, agora. Aqui vamos colher. Semeamos misericórdia, vamos receber misericórdia. Choramos porque erramos, porque sofremos e vamos ser consolados. Somos mansos, Deus vai nos dar condições de conseguir aquilo que podemos conseguir, que Ele vai nos dar. Essas semeaduras, todas elas, sede de justiça, nós vamos conquistá-las aqui. Mas elas não se restringem apenas aqui. Nós vamos semeá-las também na eternidade. Lá na eternidade. Porque o reino de Deus, você sabe, é já, mas ainda não. Se nós estamos vivendo no reino já, vamos nele viver lá também. Então estas leis valem aqui e agora. E valem também lá, depois, ao lado do rei, do reino. Que eu e você sejamos verdadeiros súditos deste reino, aqui, para sermos eternamente súditos deste reino lá. E até os nossos próximos arrazoandos, EBD Betel, querendo Deus.